Fazer contato com advogado criminalista, professor de processo penal e integrante do coletivo Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, nós tivemos aí mais uma revelação da chamada Vaza Jato. O site The Intercept Brasil mostrou que semanas antes da condução coercitiva do ex-presidente Lula em 2016, a equipe liderada por Deltan Dallagnol obteve a cópia de uma apuração que oficialmente seria compartilhada só um mês depois por colegas do Ministério Público Federal no Distrito Federal. Como que você viu a revelação de mais essa ilegalidade da Lava Jato? Mais um capítulo, né, Glauco, que revela como se conduziu essa operação. A gente já vem acompanhando aí, a cada passo, né, surge uma nova revelação que apenas confirma como essa operação foi conduzida com intuito puramente político, partidário, né, porque essa revelação de que houve uma forma paralela de investigação, né, não oficial, que não é comum e nem se pode admitir que seja comum uma investigação não oficial, e se somada a isso, ainda essa não oficialidade, a questão de que havia um acordo entre quem deveria julgar e quem deveria investigar, conforme conversas de Telegram mostravam que havia um acordo nesse sentido, né, como deveria ser conduzida a investigação, quem deveria ser o foco da investigação, que no caso seria o presidente Lula, e a maneira como seria feita essa investigação, né? Aguardando, inclusive, um momento mais adequado na visão de quem estava conduzindo esse processo, esse momento adequado claramente pautado por critério político, para que se conseguisse atingir de uma maneira mais brutal a imagem do presidente Lula, e depois, num outro momento, conseguir, através de lawfare, né, tirá-lo da corrida presidencial. Então, a gente vê claramente que as instituições, naquela ocasião, estavam, sim, empenhadas em tirar o presidente Lula da corrida presidencial, e, para isso, se utilizaram do direito. Isso nós chamamos de lawfare, né? Usar o direito como uma ferramenta de perseguição política. Agora, ontem a gente teve também a decisão do ministro Edson Fachin, relator dos casos da Operação Lava Jato no STF, de manter a decisão suspendendo a autorização que havia sido dada anteriormente pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, de compartilhamento de dados da Lava Jato com a cúpula da Procuradoria-Geral da República. Depois de muitos reveses, esse é um suspiro, digamos, para a Operação Lava Jato, mas agora o caso vai ser analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Que perspectiva você tem em relação a esse julgamento, Portela? Eu acho que nesse momento a gente está percebendo uma guinada, né, do STF em relação à Operação Lava Jato. Claro que existem ministros ainda que são apoiadores da operação, um deles é o Fachin, né, nunca escondeu isso, e aí a gente lembra da conversa do Deltan, né, lembra que vazou pelo Intercept, né, o Deltan dizendo para os outros procuradores, o Fachin é nosso, e isso se confirma a cada passo, né, o Fachin sempre defende a operação, custe o que custar, mesmo que seja pisando na Constituição, pisando no Código de Processo Penal. Mas eu vejo que, por outro lado, há uma corrente ali bastante forte dentro do STF de tentar brecar a Lava Jato, de maneira extemporânea, diga-se, não fizeram isso lá atrás, quando deveria, né? Claro, porque a gente sabe que o STF também estava usando do direito como uma forma de perseguição política. O STF azeitou o golpe contra Dilma, o STF permitiu que a Lava Jato crescesse dessa maneira, que esse monstro, né, autoritário ganhasse corpo, e agora está tentando colocar as coisas em ordem, né? Claro que nisso a gente percebe que vai haver muito ruído, porque ao mesmo tempo que o STF vai tentar colocar as coisas em ordem, a Lava Jato, os lavajatistas, vêm para cima, né? E aí usam, inclusive,
da opinião pública, uma parcela da opinião pública para apoiá-los e ficar contra o STF, e também a Lava Jato está usando de uma maneira mais incisiva de ferramentas de persecução penal contra outros políticos que não seriam do PT, como uma forma de mostrar que eles estão atuando contra todo o cenário político, né? E vejo o caso do Serra, o caso do Alckmin, e aí outros casos que a gente vem acompanhando, mas que a gente vê também um tratamento diferente, né? Ainda que se use do direito ali como uma forma de levantar uma bandeira política, a gente vê que não é a mesma coisa como se fazia contra os políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Agora, uma reportagem do jornal Valor Econômico, Portela, mostra que a disputa que existe hoje, né, entre Augusto Aras e os procuradores da Lava Jato pode atrasar ainda mais a análise do habeas corpus do ex-presidente Lula, em que ele pede a suspeição do juiz Sérgio Moro. O relator Gilmar Mendes já disse que entende que o tema é delicado demais para ser analisado por videoconferência, e a gente tem a perspectiva de mudança na composição do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria em novembro do ministro Celso de Mello, que inclusive já votou a favor da suspeição de Sérgio Moro em outro HC relativo ao caso Banestado. Como é que você vê essa situação, Portela? É um momento dramático, né? Porque nesses próximos meses serão cruciais para ver como que o STF vai se comportar nisso, se vai acelerar esses julgamentos. Aí, como você colocou também, o Aras tem interesse em que esse julgamento não ocorra tão logo. Seguramente pode acontecer aí de o Aras segurar, travancar o julgamento na espera de que venha um novo ministro, que com certeza vai ser um ministro com uma ideologia parecida com a do Bolsonaro e antipetista e antilulista, né? Então, a gente vai sentir aí nos próximos meses esse drama da forma como a Corte e também a Procuradoria-Geral da República funcionam de maneira política. Basta ver também como o PGR engavetou algumas notícias crimes contra o Bolsonaro e tocou outras que eram de interesse do atual governo. E a forma também como alguns ministros do STF se comportaram nos últimos anos, segurando, por exemplo, aquelas ações declaratórias de constitucionalidade que questionavam a questão da prisão em segunda instância. Seguraram a ponto de passar as eleições e julgarem isso depois das eleições. Então, o brasileiro já está acostumado, né, com essa manobra política da Corte, da PGR, e agora nos próximos meses vão ser assim também. Eles vão tocar da mesma maneira, né, pensando num cenário político que seja favorável para quem está conduzindo as coisas ali. Inclusive, né, não só a questão da alteração da composição dos membros do Supremo, mas também o fato de Luiz Fux, que é um, digamos, lavajatista, assumir a presidência do Supremo e poder justamente fazer aí a pauta da corte, né, como fez a ministra Carmen Lúcia, que à época adiou, como você destaca, Portela, o julgamento ali da questão da prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, é uma perspectiva bastante assim, preocupante, no caso, para o ex-presidente Lula. Isso é problemático, porque esse quadro que a gente está aqui debatendo não é um quadro específico que acontece com o presidente Lula. Claro que neste caso específico do Lula, as coisas ganham uma outra dimensão e ficam mais escancaradas, né? Mas a gente vê já de longa data como que os ministros manipulam a pauta de julgamento do STF, usando a expressão popular, sentando em cima dos processos, né? Ou como a PGR também manipula, segurando, não entregando a tempo o seu parecer, né? Porque a PGR tem que se manifestar nessas ações, nesses pedidos que correm perante o STF, e uma forma de controlar o julgamento é a PGR sentando em cima, literalmente, do caso, e não respeita o prazo. Então, existe prazo para se manifestar, existe prazo para que o ministro devolva o processo para julgamento, mas o que a gente vê é que isso é uma letra morta, né? Muito embora a gente tenha visto aí
a aprovação recente da lei de abuso de autoridade, que coloca como uma figura de abuso de autoridade esse tipo de manobra. Só que quem que vai processar o PGR por abuso de autoridade? Algum outro colega do Ministério Público? Quem vai processar um ministro do STF por abuso de autoridade? Então, quer dizer, eles têm a faca e o queijo na mão. Eles controlam o prazo, porque o prazo acaba sendo estendido por vontade deles, e dessa maneira eles acabam conduzindo a pauta da corte da forma como melhor atende os interesses. E é assim que nós vamos ver no caso do presidente Lula, de maneira mais escancarada, porque nós sabemos que existem interesses políticos de envergadura nacional aí, né, pensando, por exemplo, no impacto disso para as eleições municipais, pensando nisso na questão também para as eleições que vêm em 2022 para presidente e também, sobretudo, na questão de como sairá o governo Bolsonaro assim que passar a pandemia, se ela passar tão logo, né? Então, tudo isso está em jogo para definir o que vai acontecer com os processos do presidente Lula. Agora, Portela, falando inclusive do governo, nós tivemos uma determinação do Supremo Tribunal Federal na semana passada para que o Ministério da Justiça desse explicações a respeito da elaboração do chamado dossiê antifascista, que envolvia a investigação de servidores federais e até mesmo estaduais. E o Ministério da Justiça deu explicações muito vagas, nem confirmando, nem negando que esse dossiê exista, dizendo que todas as investigações ali, apurações em andamento são feitas dentro do âmbito legal. E ontem nós tivemos o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, do PTB, um dos principais aliados do bolsonarismo, dizendo à justiça que Eduardo Bolsonaro entregou a cópia de um dossiê com militantes antifascistas para a Embaixada dos Estados Unidos. Esse caso vai ficando cada vez pior e mais complexo, Portela. Sim, cada vez pior e mais complexo, e mostra de maneira escancarada como o governo Bolsonaro é um títere dos Estados Unidos, né? Como essas pessoas que ocuparam o poder de maneira criminosa, né? Porque chegaram ao poder através de fake news, através da Lava Jato, que foi uma operação totalmente criminosa, usaram dessas ferramentas manipuladoras, né, da política, chegaram ao poder e continuam na sua sanha persecutória em nome de um projeto antipovo, continuam a implementar essas ferramentas, né, como esses dossiês antifascistas, aquela lista, né, como você menciona, a lista das pessoas que seriam consideradas antifascistas, portanto, dissidentes políticos, dessa maneira que eu enxergo, como o governo está enxergando, como o governo está vendo essas pessoas, como dissidentes políticos. Isso nos lembra um período bastante trágico da nossa história brasileira, que é da ditadura civil-militar, né? Essas listas de pessoas subversivas encaminhadas a setores do Estado ou do Estado brasileiro ou departamentos do Estado norte-americano para que fossem tomadas medidas, sabe lá, né, de qual tipo, contra essas pessoas. E isso é muito perigoso porque coloca a população brasileira contra a parede, né, usando desse tipo de coação para ameaçar as pessoas que ousem criticar o governo, se posicionar contra esse projeto fascista desse governo genocida do Jair Bolsonaro. Então, o apoio que vem dos Estados Unidos é evidente, e essa lista sendo encaminhada para os Estados Unidos confirma aquilo que a gente já vem denunciando, né, de que o Brasil perdeu a sua soberania com a eleição do Jair Bolsonaro, e que os Estados Unidos estão por trás, desde lá da Lava Jato até a chegada ao poder do Bolsonaro. Então, isso é bastante preocupante, a opinião pública tem que ficar atento a isso, porque esse tipo de atitude do governo Bolsonaro, de maneira escancarada, e dos seus aliados, né, e também o ministro da Justiça também está conduzindo um tipo de dossiê dessa natureza, né? A gente tem que ficar atento a esse tipo de atitude, porque é assim que os governos autoritários, fascistas, conseguem impor o seu projeto, né? Calando as pessoas que
tem a coragem e até às vezes o privilégio, porque muitas pessoas não têm nem como fazer essas denúncias porque tem medo de perder emprego, por exemplo, e depende daquele emprego para se sustentar. Então, as pessoas que às vezes têm o privilégio de poder se expressar abertamente contra esse governo acabam ficando acuadas, e isso é muito ruim para o povo brasileiro, porque a gente vai ver aí uma intensificação dos ataques a nosso povo, e a gente precisa ter esse espaço para denúncia, esse espaço para indignação, para mobilização popular. E o Bolsonaro sabe disso, né? Ele sabe que o projeto dele é antipovo e vai gerar reação, e por isso ele está tomando essas medidas de cunho antidemocrático para calar a oposição, a dissidência. E além da possível ilegalidade da elaboração desse dossiê, existe uma inversão, né, Portela? Porque, na prática, quem está sendo investigado são pessoas que se posicionam contra o fascismo. E, na verdade, ser favorável ao fascismo, atentar contra a democracia, fazer apologia, inclusive, de símbolos nazistas e fascistas, são condutas que são, inclusive, tipificadas como crime no Brasil. Então, na verdade, está se fazendo o contrário, é uma inversão de valores que o governo Bolsonaro faz. Exato, isso é próprio de todo governo de cunho fascista, né? Eles invertem a realidade, é uma dupla realidade, né? Nesta dupla realidade, que é construída pelos governos fascistas, aqueles que defendem valores como solidariedade, justiça social, igualdade, liberdade são tidos como criminosos. E os que defendem ataques à população, massacres, que defendem campos de concentração, que defendem extermínio da população, seja por bombas ou por vírus, esses se elevam à condição de herói, né? Então, é típico de governos de cunho fascista, e a gente está vendo aqui no Brasil, com maior tristeza, né, que a gente poderia carregar no nosso coração, aí, vendo um governo que é escancaradamente fascista. E nós precisamos, com urgência, que a população se mobilize contra esse governo, porque a tragédia que já está acontecendo, 100 mil pessoas mortas, né, por uma omissão planejada do governo, que vai para chegar até 200 mil, segundo especialistas, não é à toa, não é algo que foi uma mera fatalidade. É um projeto de governo, um projeto que quer o extermínio da sua própria população. Portela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, bom trabalho. Obrigado. Conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.